Mulheres que Inspiram 2026, reconhecendo as mulheres que estão fazendo a história de Alagoas. Mulheres que Inspiram 2026, um projeto que reconhece, que aponta a luz para as mulheres que estão fazendo a história de Alagoas, com o patrocínio de Romanel, Maceió Shopping, Rádio Nova Brasil, apoio do SESMAC e da Prefeitura de Maceió. Hoje eu vou conversar com uma autora cristã, master coach, especialista em comportamento humano, Eliane Azevedo, a nossa autora que vai lançar um livro aqui com a gente no sábado aqui no Mulheres que Inspiram. Eliane, bem-vinda ao palco das inspirações. Que honra e que privilégio poder estar aqui hoje e poder falar um pouco mais da minha trajetória. Esse espaço aqui é um privilégio e um presente de Deus, então eu estou muito feliz de poder trazer um pouco mais de luz para os caminhos dessas mulheres e também inspirar pessoas através da minha trajetória. E eu acredito que a gente vai viver assim momentos muito especiais também no sábado. E eu estou feliz porque a gente está tendo voz que edifica, voz que vai qualificar e voz que vai também transformar destinos a partir de agora. Vai inspirar, né? Como a gente tem como propósito. Eliane, como eu falei, o Mulheres que Inspiram joga luz na história de mulheres. Então eu não posso começar sem perguntar, Eliane, qual é a sua história? É uma história longa, mas a gente encurta porque a gente sabe que tudo, Deus ele não desperdiça detalhes. E até nos momentos que a gente acha que não está bom, que está escuro, que a gente está sozinha, ele estava lá. E eu posso me lembrar desses momentos, né, onde o Senhor ele se mostrou como livramento, onde ele trouxe saída, onde ele trouxe consolo, onde ele trouxe restauração. E desde muito nova eu provei de algumas coisas não tão boas assim, de traumas, mas que com a maturidade, o caminhar com Jesus, eu pude ver a presença dele e o quanto ele me preservou desde o ventre da minha mãe, né, onde houve uma tentativa de aborto, e ali, por mais que ela tentasse, eu não morri. Onde a morte chegou, houve vida, onde a tristeza chegou, houve restauração. E hoje eu posso contar para mulheres que também você não é resultado do que fizeram com você, mas pelo contrário, Deus tem uma história linda para a sua vida e você pode viver sim o extraordinário de Deus, mesmo no contexto caótico. O Senhor ele é o nosso restaurador, o nosso resgatador, e ele fez assim na minha vida e vai fazer na sua também. Eliane, a sua formação, me conta um pouquinho de como é a Eliane profissional. Eu comecei a minha faculdade, a formação universitária em 2007 e me formei em 2010. Ali eu me formei em recursos humanos, comecei a descobrir esse ambiente de transformação, de graduação, pude participar de momentos de treinamento onde eu vi que as competências das pessoas elas são treinadas. E a gente pode sim, mesmo não tendo toda a graduação e a especialização para um cargo, treinar competências e desempenhar bem funções. E a partir desse ambiente eu comecei a busca por conhecimento. Comecei nessa empresa na época, eu era uma assistente de RH, e trabalhava num container fechado, mas estava ali nos processos, né? E eu falei, como que eu posso me colocar melhor dentro da empresa? E fui estudar. E a partir dali, Lani, toda a minha visão mudou, foi ampliado, né? Porque eu tinha só o ensino médio, e aí eu fui buscar a formação, a graduação, e dali em diante foi buscar mais, né? Então, teve a especialização em recursos humanos, depois inteligência emocional, também análise de perfil comportamental, algumas outras aptidões que vão enriquecendo, né, e vão nos dando capacidade também para o conhecimento para mim e para capacitar famílias e pessoas, né? A gente que conhece e se conhece, a gente consegue ganhar o mundo, né? Tem uma frase do conhece-te a ti mesmo e tem as chaves do universo. Então, é isso. Quando a gente se conhece, a gente consegue abrir portas para um outro universo muito mais amplo e mais feliz também. Eliane, a gente tem muitas formações técnicas, né? Muitas ferramentas, mas além das ferramentas, você tem um quê?
um Q ou um D a mais, né? Você é uma mulher cristã e que coloca a sua fé e a palavra de Deus em tudo que você faz. O que você me colocaria como diferente entre, eu sou um Master Coach e eu sou um Master Coach cristão? É a inteligência espiritual, né? Eu vejo Deus em todas as coisas, né? Então, eu não consigo separar ser uma Master Coach e não ser cristã. E não influenciar o ambiente que eu estou trabalhando com essa sabedoria divina. Então, no momento da formação, eu vi ali alguns tópicos que colocam o homem num lugar ainda superior. E nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, ser dependente dele na caminhada. Porque senão a soberba vem e a gente começa a andar sozinho. E essa independência de Deus, ela separa o homem de Deus, coloca o homem num lugar de vulnerabilidade. E quando a gente traz a presença de Deus para dentro do negócio, quando a gente realmente se faz um com ele, a gente consegue viver esse D com um D maiúsculo, né? Então, nas sessões de coaching, eu peço, antes da pessoa entrar, que o Espírito Santo me conduza dentro daquela ferramenta e que ele se revele para eles. E muitas coisas lindas acontecem dentro de uma sessão de coaching, porque não é a Eliane que está falando, mas sim o instrumento de Deus. Então, eu já vi pessoas que ali, mulheres, né, que eu atendo mulheres, e uma dessas meninas que eu atendi era uma jovem de mais ou menos uns 24 anos. Ela estava vivendo um momento assim de decisão profissional e ela ia casar. Então ela estava com algumas dúvidas e no decorrer da jornada ela se lembrou de um tempo que ela estava muito rebelde, que ela estava numa assim desobediente e afrontando o pai dela. E ela não conseguia entender, ela parou de falar com o pai. Nessas sessões, ela descobriu, ela lembrou o porquê daquela rebeldia. E ela, de cristã, ela foi para uma outra religião para afrontar o pai. Ela falou isso para mim: eu decidi para afrontar o meu pai, para mostrar para ele que eu podia escolher as coisas do jeito que eu queria. E naquele momento ela se reconciliou com ela mesma, com os valores que ela tinha aprendido dos pais, e o casamento dela desenrolou, tudo que estava impedido foi desatado. Ela teve uma colocação profissional a partir dessa posição de humildade. Ela foi lá, pediu perdão ao pai, se reconectou com o pai. O pai, claro, se alegrou em ter ela de novo e ela conseguiu, assim, desatar, né, de oportunidades profissional nos relacionamentos com familiares, e o casamento dela, o que estava faltando para desenrolar, para a cerimônia acontecer, aconteceu, e ela conectou isso a essa liberação de perdão. Então eu vejo que a inteligência espiritual, né, trazendo assim esse poder de Deus dentro do coaching, ele realmente vai além das ferramentas que a gente tem como técnica. Você vai falando e vai vindo passagens bíblicas na minha vida. Primeiro, a questão da tentativa de aborto e tal, e você sobreviver, me veio Jacó, né? Eu vou, nem que seja agarrado no pé do irmão, né? Calcanhar do irmão. Eu vou sair daqui. Aí agora, falando dessa moça, eu lembrei do filho pródigo, né? O pai que abraça, que está sempre esperando o filho voltar, Sim. independente de quão rebelde ele seja, né? E outra coisa, Eliane, as pessoas às vezes confundem, e eu queria que você esclarecesse para mim, sobre o que é dependência de Deus e versus eu andar sem Deus, que tipo, algumas pessoas podem pensar, a palavra dependência parece que você não vai fazer nada. Aí eu vou sentar aqui e vou esperar que o Espírito Santo me diga o que fazer. Ou eu não vou ser ousado e vou me arriscar em algo porque Deus vai fazer. E não é bem assim, né? Estar dependente de Deus é a gente ter a consciência de que nós temos um ser que é superior à minha vontade. E no alinhamento disso, né, como filha de Deus, eu entendo que eu oro e coloco os meus desejos, as minhas intenções, o meu futuro, tudo nas mãos de Deus. Quando a gente entrega algo para Deus, a gente tem pessoas que insistem em tomar de voltas, mas o certo é a gente entregar e deixar.
né? Então, quando eu tenho essa ótica, eu começo a realmente consultar a Deus como Pai e ponderar. Será que essa decisão é mesmo para mim? É agora? Ou é para um tempo na frente? A dependência de Deus, ela me faz eu ponderar mais e errar menos. E agora, andar sozinho sem Deus, a gente está andando com as nossas próprias forças, com o que eu tenho de intelecto. Vai dar certo até um certo ponto, mas tem um lugar, que é o lugar que eu acredito que esse é a convergência, né? Ou a gente reconhece, ou a gente se estabaca no chão. Porque tem um limite, né? E o nosso Deus, por ter enviado Jesus para toda a humanidade, ele sempre vai dar a oportunidade de a gente conhecer a ele como Pai. E ele vai fazer a gente cruzar essa linha da convergência para encontrar com ele. Então, infelizmente ou felizmente, depende de como a gente vai olhar, nós vamos dizer, caramba, eu preciso de Deus. Eu preciso dele para poder resolver, eu preciso do Senhor para poder decidir. E essa força que vem do alto é que vai nos dar a capacidade de ir além e de viver essa Eu, às dependência. vezes, brinco com alguns amigos meus que se dizem ateu, e eu digo, quando você leva uma topada, ou quando você está na direção do carro e acha que o freio não vai dar conta, o que é que sai pela sua boca? Não é um ai meu Deus? Na hora que o sapato aperta naquela medida que a gente não aguenta, por quem que você chama, né? E quase sempre, mesmo os ateus, é um ai meu Deus que sai, né? Ah, meu Deus. Ele está presente em toda parte, ele é como o ar que a gente respira, né? Deus, ele é real. E Deus, ele fez tudo e ele é antes de qualquer coisa existir, né? Então, não dá para ensinar, mas a gente pode sentir. A gente não o vê, mas a gente sente ele em toda parte, nos detalhes, na criança, na natureza, nos detalhes no fundo do mar. Eu estava me lembrando que esses dias a gente teve a estratégia de dar uns vídeos para o Abraão, que é um vídeo de fundo do mar. E ali tem uma música calma e eu estava vendo a perfeição que existe naquela criação ali onde ninguém está vendo, onde não tem competitividade, onde nenhum peixe diz para o outro, eu sou o mais bonito, eu sou o mais colorido, eu tenho essa barbatana diferente. Mas Deus, ele é tão detalhista nas coisas que ele cria. E lá no fundo do mar, eu não sei se algum engenheiro foi lá para ver as formas que tem no fundo do mar, mas a gente vê as mesmas formas num tapete de cozinha, num tapete de banheiro, uma coisa fofinha como os corais. Então, essa beleza de Deus, essa criatividade de Deus, esse poder criativo dele tá tão pairando no ar que acessa a gente aqui na superfície, né? Então, Deus, ele existe, ele é real, e eu posso contar o que ele fez comigo, porque não tem outro jeito de acontecer uma transformação de vida, um resgate, uma salvação, se não for por esse poder invisível. Você passou por muitos desafios, né? Como você falou, mas aí chega um momento em que acontece, virou a chave, né? Encontrou. E hoje você é uma mulher muito bem-sucedida, muito bem casada, com filhos lindos, líder na sua igreja. E agora você traz todo esse conhecimento, toda essa experiência, que uma coisa é o conhecimento, outra coisa é ter a autoridade de dizer, eu vivi. Olha, eu passei esse caminho. Eu sei o que é andar na treva e eu sei o que é andar na luz. E como guiar, né? Cada um tem o seu caminho, a gente sabe disso, mas nada como ter alguém para nos apontar o caminho. E agora você tem um livro para chamar de seu, que, como a gente discutiu aqui, traz as ferramentas do coaching, mas com a experiência e a orientação cristã, né? A palavra de Deus aliada ao conhecimento humano. Sim. O livro Mulheres Extraordinárias, ele é um passo a passo para você se tornar a mulher que Deus fez você para ser. Nós somos filhas e filhos de um Deus extraordinário. E tudo que ele criou
é cheio de detalhe, é complexo. A nossa personalidade, todos os sentidos que nós temos, o tato, o paladar. Olha a complexidade que é o ser humano. E a gente quer entender isso assim de um dilema para o outro e não vai conseguir, né? Mas Deus ele deixou um manual, que é a Bíblia, para que a gente possa consultar e ali viver o melhor, ter boas escolhas. O livro de Provérbios mesmo é um manual, né? Ali você fala sobre pai e filho, sobre finanças, sobre casamento, sobre juventude, sobre ser um jovem, sobre tolice, sobre sabedoria, tantas questões. E aqui no livro Mulheres Extraordinárias, a gente vai relatar 34 mulheres na Bíblia que têm suas histórias contadas aqui. Maria, Maria Madalena, Ruth, Noemi, Esther, tantas mulheres brilhantes e que se revelam a nós nos dias de hoje. E aqui é um workbook, Lani. Ele é um workbook, você é um livro de trabalho, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra. Ele tem os capítulos com exercícios que a pessoa pode fazer aqui, a sua reflexão diária, desafio, indicação de livros e a oração do dia. Então, ele é um livro prático para que a gente possa ter um manual de transformação. E aqui a gente tem mulheres reais e mulheres da Bíblia, trazendo histórias da Bíblia e contrastando elas com as suas experiências pessoais. Então, eu acredito que esse livro ele vai transformar muitas mulheres, que ele vai trazer praticidade para os teus pensamentos, você vai colocar a sua vida em ordem e vai começar realmente a organizar o seu interior, voltar-se mais para Deus e conseguir também ensinar aquilo que você tem aprendido a partir das Escrituras. E o Mulheres que Inspiram recebe a Eliane e o livro para uma noite de autógrafos no sábado, dia 13 de março. 13 de março. É o último evento do projeto Mulheres que Inspiram 2026. Vai ser uma honra receber este livro, este conteúdo, que, como eu falei, ali é o conhecimento humano do coaching com a palavra de Deus, trazendo direcionamento, sabedoria, discernimento, para que mais mulheres inspiradas das mulheres da Bíblia possam enxergar o que há por vir, né? Assim como a gente tem aqui no nosso painel, essa imagem do nosso palco, que é uma obra de uma artista cristã, a Camila Moreira, que pinta versículos, e o versículo que dá toda a identidade visual do nosso projeto esse ano é Filipenses 3:13, que diz que, deixando para trás o que passou, eu miro no foco, no alvo, e sigo adiante. Então, que mais mulheres sigam adiante, que possam deixar para trás o que não valeu tanto a pena, Exatamente. ficar com o aprendizado, mas mirar em tudo o que ela pode ser, o que ela tem para ser, nas promessas que Deus tem para cada uma de nós, e contar com o apoio de mulheres que estudaram, que viveram e que também podem contribuir, né, Eliane? Exatamente. Nós precisamos ter visão. Sem visão, a Bíblia fala que sem visão o povo perece. E o que é essa visão? É a gente despertar o nosso olhar para aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. Como o Filipenses aqui ensina, a gente deixa para trás o que passou e olha para o alvo, para onde eu quero ir. E o nosso Deus é o Deus de luz, é um Deus que nos dá caminho, ele aplana caminhos. Então, acho que esse momento é o tempo da gente realmente jogar fora, né? O que realmente não serve, e dessas pedras, das experiências, a gente tirar o chão que a gente vai pisar para trilhar o caminho que Deus tem feito para o nosso futuro, e é um futuro brilhante, é um futuro de paz, cheio da presença de Deus e de grandes realizações. É o que eu declaro para essas mulheres hoje. Eliane, eu vou deixar o microfone livre para você, te agradecer a presença aqui no podcast Mulheres que Inspiram 2026, aguardando ansiosamente nosso sábado para terminar esse projeto com mais um evento em que a presença de Deus é o mais importante. Fico muito feliz mesmo, muito honrada em receber você no projeto e termos mais um momento tão especial
para as nossas vidas e para as vidas de muitas outras mulheres que serão abençoadas, como eu falei, com conhecimento, mas com a palavra de Deus. O microfone é todo seu. Muito obrigada, Lani. Muito obrigada por essa oportunidade. É tempo de as mulheres deixarem de ser invisíveis. É tempo de você deixar florescer o que Deus colocou dentro de você como dom. E às vezes a mulher ela tem essa generosidade, vou dizer assim, de deixar o que é dela para depois e fazer sempre pelos outros. Mas esse evento hoje nos mostra que a gente pode trazer protagonismo, que a gente pode sim celebrar conquistas e que a gente precisa ocupar lugares que antes não eram ocupados, porque Deus colocou uma força na mulher que não tem em outro ser. O homem ele não tem a força de gerar, essa força de criar, de nutrir, como a mulher tem. E esse evento, essa época do ano, a gente traz essa relevância e essa voz para que cada vez mais as mulheres tomem coragem, ousadia e vivam aquilo que o Senhor determinou para você, com humildade, com verdade e principalmente cheias do poder de Deus. Eu quero abençoar a vida de vocês, também convidar para estarem aqui no sábado, na noite de autógrafo, o lançamento do livro. E quem também quiser ter mais proximidade, esteja conosco nas nossas redes sociais, ali no Instagram, @sereliane, e você vai ali dentro da bio conhecer um pouco mais da minha trajetória, ter meu contato e também adquirir o seu livro, caso você queira em outro lugar de Maceió, que não esteja aqui tão pertinho. Você pode falar comigo lá também. É isso, Mulheres que Inspiram 2026. Hoje eu recebi a Helena Azevedo, autora, Master Coach cristã, para esse bate-papo sobre conhecimento e fé. Amém. Eu agradeço. Mulheres que Inspiram tem o patrocínio do Maceió Shopping, da Romanel, da Rádio Nova Brasil, o apoio do SESMAC e da Prefeitura de Maceió. Uma realização Essence Comunicação. Mulheres que Inspiram 2026. Patrocínio Maceió Shopping e Romanel. Apoio SESMAC e Prefeitura Municipal de Maceió.